Ora, esses de Bereia eram mais nobres, presta
não pode experimentar uma vida saudável. Ou seja, perder o Evangelho é esquecer da importância do Evangelho, é esquecer o valor que ele tem para a caminhada de uma igreja. Se uma igreja esquece ou perde essa experiência, ela não tem uma vida saudável. Portanto, o que faz com que uma igreja seja saudável é o Evangelho que ela prega, é o Evangelho que ela ensina. Não é experiência humana, não é autoajuda. Quando você está numa crise emocional, uma crise sentimental, uma crise existencial, não é autoajuda. É a pregação, o ensino do Evangelho. Portanto, a igreja, ela tem como papel, e esse é o tema, o papel da igreja, o apoio, a missão. A igreja precisa transmitir de forma clara, objetiva, o Evangelho, de maneira que ela, como igreja, assuma esse compromisso, tenha esse papel de viver esse Evangelho, ou ela vai perder a próxima geração. E aí, irmãos, percebam que nós estamos vivendo a atualidade. Exatamente. E nós vamos seguir, não. Se você for em qualquer outra igreja, não só presbiteriana, qualquer outra igreja, nós com certeza, algumas delas vocês vão observar que na maioria das vezes a membresia é envelhecida. A membresia é envelhecida. Mas aí é isso, é aquilo outro. Irmão, nós podemos dar várias justificativas. Podemos dar várias justificativas. Mas o que nós podemos ver é que a igreja, ela não vai deixar de viver contextos complexos. Paulo está vivendo esse contexto complexo. São lutas, são ameaças, são contraditórios teológicos, irmãos. Gente que vai dizer que a nossa mensagem não é verdadeira, é mentirosa, que não tem sentido, que não tem fundamento. São contraditórios que nós vamos enfrentar. Paulo enfrentou as prisões. Nós estamos chegando nisso, irmãos. Não vai durar muito, não. Mas alguns pastores vão sendo ameaçados e aprisionados diariamente. Seja por questões políticas, ou teológicas, ou religiosas, não importa mais se essa forma estão exatamente invadindo uma área que compete a eles. Mas está acontecendo. Paulo sofreu muitas açoites. Portanto, quando o contexto ministerial dele foi muito complexo e como nosso é, nós temos liberdade sim, mas exatamente aquilo que Paulo nos ensina, o que Lucas e também registra, aí a partir do verso 10. Veja, meus irmãos, que os irmãos receberam a visita de Paulo e Silas. Quando eles já chegaram em Bereia, essa visita de Paulo a Bereia, ela se assemelha muito àquela de Damasco. No livro também é isso, por favor, Atos de 9, verso 25, e lê-se para mim rapidamente. Atos 9, 25. 9, 25. Ou seja, o Damasco de Paulo está vivendo esse contexto. Ameaçado de morte, os seus auxiliares pudessem procurar quando ele morre. A mesma coisa acontece em Bereia. Ele está sendo ameaçado. Ameaçado por quê, irmãos? O texto mostra claramente que esses irmãos de Bereia, eles não simplesmente ficam sentados ouvindo
dia estavam abrindo a Bíblia, examinando, lendo, folheando, para saber e comparar se aquilo que Paulo estava falando, aquilo que Paulo estava dizendo, era realmente baseado na Escritura ou era simplesmente uma narrativa religiosa. Meus irmãos, isso é perigoso, porque uma igreja não se sustenta com narrativas religiosas. A igreja se sustenta no Evangelho com o Evangelho. Se nós vamos caminhar um pouquinho mais adiante, vamos ver aí que a pregação de Paulo vai despertar ódio, vai despertar raiva. Olha o verso 12 aí, verso 13. Com isto, muitos deles terão mulheres gregas de alta posição e não poucos homens, ou seja, os homens e mulheres bereanas. Elas creram no Evangelho, mas, sempre tem um mas, logo que os judeus de Tessalônica, judeus irmãos, presta atenção, souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá perturbar e excitar, né, o povo. Foram lá criar confusão, irmãos. Isso quer dizer que o Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo estava despertando ódio das pessoas de Tessalônica, dos judeus de Tessalônica. Quando Paulo vai escrever a Romanos, capítulo 16, verso 1, ele diz: não envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, tanto dos judeus quanto dos gregos. Ele crê que o Evangelho é poderoso e não se envergonha disso. Mesmo diante das controvérsias, mesmo diante da oposição, mesmo diante do ódio que as pessoas tinham com relação a ele e com relação ao seu. O que Paulo revela aqui, irmãos, é a força da pregação. É o poder da pregação, porque o poder da pregação ela destrói qualquer sofisma, ela destrói qualquer perseguição. E veja que esses irmãos de Tessalônica saíram para causar perturbação, e esse é o modo grande do próprio Satanás. Ele suscita pessoas que odeiam o Evangelho.
depois dessa vida. Então, os irmãos de Bereia promoveram sempre a igreja batida de Paulo. Lembra lá de Damasco? É a mesma coisa. Tiraram de lá. Porque Paulo era uma pessoa muito importante. A partir de Paulo foi jurado no mar, porém se pode continuar. Olha, Paulo deixou auxiliares ali em Bereia. Pessoas que não causavam tanto alvoroço, não causavam tanto medo ao Deus,
Porque quando Mateus escreve no capítulo 10, 23, nessa frase, né, que é o filho do homem, pode ser assim na vida dele. Eles não sabem qual é o dia e a hora que isso vai acontecer, não é verdade? Ela pode ser entendida como aconteceu, né, a ressurreição dele, as pessoas ouviram novamente pela segunda vez, quando ele voltou dos mortos e ainda estava sobre a terra. Mas as pessoas viram também a sua ascensão, a sua subida para a eternidade. Mas pode ser também entendido como até que nos encontremos, até que nos reunamos. É isso que você está colocando. E pode ser também, irmãos, entendido como na lição de Mateus, ele está escrevendo no período aí de 60, 61, 62 da era cristã. Quando foi no ano 70, tinha que vai de Jerusalém, está em Jerusalém. Ou seja, então o que Mateus está escrevendo antecede a uma situação que Jerusalém, como cidade, enfrentou, que foi a destruição dela, no imperador Tito, com o exército romano. Então, essa vida, né, ou até que veio o Senhor, pode ser interpretada de várias maneiras. Mas até que isso aconteça, irmãos, a igreja precisa aprender o que ela pode e deve fazer. Silas e Timóteo ficaram ali, Bereia. Foram missionários ali, Bereia. Deram continuidade ao trabalho missionário ali, Bereia. Uma demonstração de apoio, uma demonstração de amor e compromisso à obra missionária. Nós não sabemos, irmãos, o tempo que isso vai levar. Eu digo para vocês que às vezes eu fico desanimado quando eu olho para a pregação do Gloriosa. Fico mesmo, o mandamento falando comigo. São 7 mulheres apenas. E eu fico pensando que a gente não tem apoio. Não tem apoio. Porque pessoas que fazem parte da igreja não têm a visão de apoiar. Irmão, não falei isso, não tem aquilo outro. As pessoas colocam dificuldades. Começa a fazer justificativa. E quando o dinheiro vai crescer, irmãos? Vocês conhecem a verdade que quando a ligação não vai entrando? Porque uma pessoa só pode fazer tudo. E aí você tem que pregar, você tem que ligação, você tem que mover isso, mover aquilo, fazer coisa, botar a mão ali, tirar a mão ali, fazer anjo, para onde. Acho que uma pessoa só pode dar conta de tudo. E não é isso, irmãos. Como é que a gente vai crescer? Paulo e Silas de Monte ali em Bereia. Qual é a lição para nós? O que nós podemos aprender? Primeiro, o texto de Atos, de 10 a 17, nos encoraja a ter a palavra de Deus como padrão para ajudar tudo. Padrão. Portanto, se eu tenho dúvida de alguma coisa, eu consulto a palavra. Eu vou na palavra. Se eu não consigo entender o que a palavra me diz, eu procuro alguém de direito para me orientar. E não fique dando ouvido a falácia de A, B ou C. Ah, porque é profeta de Deus, é isso de Deus, eu não sei de quê. Não, cuidado. Porque o diabo ele se transforma em anjo de luz. Para enganar Deus e Deus. Então não entra nessa conversa, não. Fala a palavra. Eu tenho dúvida. Procure seu pastor. Procure seu presbítero. Se não também, eu procuro alguém de direito. Mas não fique dando ouvido a palavra. Então, ele nos encoraja a ter a palavra como padrão e a rejeitar o que é contrário a ela. Segundo, precisamos desenvolver o espírito crítico de investigar e
contra aquilo que é a verdade da igreja. Portanto, irmãos, o apoio, o papel da igreja, o apoio e a transmissão está aqui exatamente como exemplo do apóstolo Paulo Pereira. Nós estamos em Jerusalém. A Jerusalém é aqui. É a nossa Jerusalém. A nossa missão começa aqui. O nosso trabalho começa aqui. Eu quero deixar isso para você. Que você possa realmente tomar